Fala galera, bom dia. Bom, o jogo atualizou, então eu vou fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho só para a gente realmente mostrar as novas alterações, atualizações, e depois farei um outro vídeo onde a gente pode discutir melhor sobre cada um desses novos operadores. Então aqui você já está vendo na minha tela os 3 operadores que ganharam novos talentos. E eu tenho certeza que a maior parte está curioso para saber do síndrome. Então a gente vai começar por ele. Então nós temos aqui, o síndrome está na patente máxima, tá? Você pode já ver aqui no canto direito que eles reduziram os danos recebidos no combate corpo a corpo e danos por balas. Antes era 30%, agora é 25%. E agora a regeneração da vida não é interrompida, mas ela é bem mais lenta. Então eles já mudaram as habilidades passivas do operador síndrome aqui. Vamos ver os talentos dele. Então aqui, ó, já identifiquei aqui a primeira mudança, 2 mudanças já. Aqui nós já temos um talento de vida que antes não tinha. Se você recordar, era o dano, era outro talento, agora não me recordo qual. Aqui também no quarto tem outro talento de vida, aqui também não tinha esse talento de vida, aqui era menos 20% de dano de explosão, então não tem esse talento. Os demais aqui, a gente continua igual no 7º, no 8º e no 9º, e a grande mudança mesmo é o talento 6 e o talento 10. Então no 6 nós temos 2 aqui, esse primeiro que eles chamam de sem alma, restaura 10% de vida quando recebe uma condição de doença. Provavelmente, imagino que condição de doença seja uma flash, um gás, alguma coisa que te causa dano. E tem o talento imbatível, que não pode ser atordoado ou retardado caso o inimigo esteja perto. Basicamente, em outras palavras, ele não toma um taser quando você der um taser nele, né? Então ele não pode ser parado. Então basicamente um tanque. E aqui no 10º talento nós temos o talento chamado monstro, onde ele recebe 10% de vida extra ao eliminar um inimigo. E isso pode ser acumulado até 40% e fica ativo até ele morrer. Muito bom talento, muito bom. E o talento demônio, que ele não pode perder mais de 50% de vida em uma única bala ou explosão. Ou seja, não morre mais para arpão, não morre mais para C4, o que mais que a gente pode colocar? Não morre mais para carrinho. Todos eram formas de você matar um síndrome de uma vez só. Então, na verdade, ele só vai ter 50% de dano, ou seja, ele vai tancar um tiro de arpão, ele consegue às vezes, dependendo, até tancar 2 tiros de arpão. Você já pode ver aqui que eu coloquei todos os talentos de vida, correto? Possíveis aqui. Então nós temos 4, 5, 6. Vamos ver quanto que ele ficou com HP total. 9.085 de vida no total. Então se a gente colocar esses 9.085 mais 25%, né, que a gente tem que considerar aqui, ele vai para 11.356,25. Então ele basicamente vira um monstro e vai ser difícil derrubar um síndrome, tá? Bom, esse é o síndrome. Pois gameplay, especiais, forma de jogo, a gente conversa em outro vídeo aqui, é basicamente para apresentar as alterações. Temos também o Klaus, que eu achei super legal, acho que vai ser muito bom operador. Então ele já tinha essas 2 habilidades passivas, que era a maior velocidade de movimento ao estar perto de um inimigo. Então você pode ver, quando você está jogando com ele, ele tem um círculo que pulsa ao entorno dele, assim como a Diana, assim como o Spencer. Então quando o inimigo está dentro daquele círculo, ele aumenta a velocidade de movimento dele, ele fica bem rápido. Você já deve ter enfrentado alguns bots bem rápidos aí de Klaus.
E ele também tem essa passiva de 100% de velocidade de ataque no corpo a corpo. Então, quando você está com a faca na mão, eu uso muito isso aqui para fazer zumbi. Aquele zumbi onde você precisa matar os zumbis com facadas, o Klaus é muito bom porque é muito rápido, porque ele tem 100% de velocidade de ataque. Vamos ver então aqui os talentos deles. Vocês podem ver que o meu ainda não está full, ele está faltando uma estrela, né? Mas já dá pra gente ver os talentos. Então aqui a gente já pode ver que ele tem o talento de vida, aqui não mudou nada. No segundo talento também não mudou nada, nem no terceiro, nem no quarto, nem o quinto, se bem que a gente pode ver aqui, ó, que ele tá com, eu acho que isso aqui não tinha, viu? A intuição de sapador, ou seja, menos 20% de danos recebidos por explosivo, e ele tem também no quinto talento, ou seja, ele consegue ficar com menos 40% de danos recebidos por explosivo. Lembrando que, por exemplo, que o Moses tem 60%, então ele fica bem forte contra explosivos, né? E tem mais aqui também, mais 20%, então 60%. Então 60%, se não me engano, vamos conferir aqui, é o que o Moses tem. É isso mesmo, ó, menos 60% de dano contra explosivos. Então o Klaus, basicamente com os talentos, vira um Moses, tá bom? Contra explosivo, lógico, não tem a vida extra e outras questões, mas contra danos contra explosivo ele fica um Moses. No talento 6, ele tem aqui então dois, né, o escudo leve, onde ele ganha 20% de velocidade de movimento com o escudo. Basicamente, se você já jogou o zumbi com escudo com o Klaus, você vai ver que lá ele já tinha esses 20%. Então já dava para você ter uma ideia de como seria. Então, basicamente, eles aproveitaram um dos talentos que tinha lá na descida dos zumbis e trouxeram aqui para o sexto talento dele. E você ainda pode colocar essa proteção integrada, que é menos 60% de dano recebido por gás, sangramento ou queimadura. Ou seja, o Klaus é um monstro. Ele consegue ter menos 60% de dano recebido de explosivos, e de gás, e de sangramento. Sangramento seria flash, do inject, e de queimadura, que é fogo. Então ele virou um pequeno monstrinho, tá bom? Muito forte também esses dois talentos aqui. Eu com certeza usaria esse de proteção integrada. E no 10º talento, a gente tem dois aqui, a armadura de Kevlar e a arma letal. A armadura de Kevlar, menos 40% de danos por bala, caso o inimigo esteja próximo. Isso é muito bom, porque além de você estar com velocidade de movimento aumentada, você vai receber menos 40% de dano por bala. E a arma letal, que é todos os ataques corpo a corpo causam dano igual ao máximo da vida do alvo, ou seja, hit kill. É a mesma coisa da facada do Sharon, é a mesma coisa de um SMS, correto? Então não interessa o dano que a sua facada vai trazer, que a machete vai dar. Ela vai dar o dano equivalente à vida do seu oponente, justamente para eliminar ele. Então, um golpe, uma eliminação. Muito bom mesmo esse talento aqui. Eu acho que combinando esse de proteção integrada com qualquer um desses dois, tá? Os dois talentos são muito bons. Gostei bastante. E vamos ver então o Boris aqui. O meu Boris ele já está com a patente máxima, então eu já tenho aqui 7.405 de vida. E a única habilidade passiva dele é que ele lança C4. Então vamos ver os talentos aqui. Que ele já recebeu um que ele não tinha, tá? Que é esse menos 20% de danos recebidos por explosivo. Ele não tinha isso. Temos aqui, olha só, no 4º talento, que legal, ele tem o menos 10% de recarga de explosivos aqui no 4º talento, tá? Isso ele não tinha também, isso é muito bom, já que ele vai usar basicamente C4, então, querendo ou não, reduzir 10% já é uma grande vantagem. E você pode usar aqui de novo, no 9º talento tem de novo aqui, então aqui seria menos 10% também, então juntando tudo daria menos 20%. E, lógico, que os talentos que mais importam, o talento 6 e o talento 10. O talento 6, no primeiro aqui, ele reduz o tempo de recarga da C4 em 50% caso a explosão não elimine inimigos. Então, você usou a C4, explodiu, não matou ninguém, a C4 ganha 50% de velocidade de recarga. Se você já jogou com Boris, você sabe que a recarga da C4 dele é mais lenta do que com outros operadores. Justamente pela habilidade passiva dele, que ele tem de lançar a C4. Então, isso é uma vantagem. Então,
O Boris já tem uma velocidade de recarga mais demorada do que os outros operadores em relação ao C4. Então aqui você consegue reduzir em 50% caso você não elimine. E, ao mesmo tempo, se você optar pelo outro talento, você vai ter restauração de 50% da vida caso a C4 elimine ao menos um inimigo. Então é basicamente um talento muito parecido com o que já tem o Valera, com o que já tem a Rey, com o que tem lá o síndrome que a gente mostrou. No caso do síndrome é 10% para cada eliminação, mas a Rey, se não me engano, é 50% ou 55%. Vamos ver aqui, ó. A Rey é 55% e o Valera é 50%. Então são habilidades que já existem em outros operadores, e o Boris agora também tem, associada a C4. É importante isso, né? Você só vai recuperar a vida se você eliminar com a C4. Se você eliminar, por exemplo, com uma escopeta, com uma arma primária ou alguma outra arma especial, não vai ter essa restauração de 50%. E no talento 10, olha que legal esse primeiro talento aqui, ele fornece invisibilidade por um período curto após lançar o C4. Então o C4 leva 50% a mais de tempo, né, para ser, faltou aqui, a mais para ser ativado. Então você lança a C4, fica invisível, só que ela também vai demorar um pouquinho para habilitar o botão de detonação, correto? 50% a mais de tempo. Deve ser parecido com o talento do Snack, que ele fica invisível quando ele vai soltar o seu especial. Para quem se lembra aqui, ó, o observador escondido, você garante uma visibilidade enquanto você vai soltar, né, ativar o seu ataque de mísseis. Então é mais ou menos parecido com esse talento do Snack. E o outro talento recebe sangramento no lugar de dano direto para o explosivo, proporcional ao poder da explosão. O que é bem melhor, já que explosão eliminaria a vida dele, o sangramento não necessariamente eliminaria a vida do Boris, né? Então também é um talento muito forte. Eu não consigo aqui dizer o que eu acharia melhor nesse caso. Mas enfim, vamos ter que jogar e testar para ver. Bom, esses são os 3 operadores que receberam novos talentos, mas nós também tivemos 3 operadores que foram mexidos, né? Então um a gente já falou aqui, que é o Moses. Então eles prometeram que iam mexer aqui, ó, por exemplo, você já pode ver aqui no talento 2 do Moses, que ele não tinha aqui esse talento aqui de menos 10% de tempo de recarga de explosivos. Agora ele tem, e ó, veja, de explosivos, não é de arma especial, tá? Vamos ver o que mais aqui no Moses. Basicamente são esses, eles mexeram apenas nesse segundo talento. Se não me engano, eles colocaram esse talento aqui embaixo, o especialista em explosivos. Eu não lembro do Moses ter esse talento. Eu posso estar enganado, mas eu não lembro dele ter esse talento. Nós também tivemos mexidas, alterações na Shen Li. Vamos aqui primeiro, ó. Então, o campo da Landau dela agora é só 20% de vida, tá? Eles diminuíram o raio do pulso eletromagnético também, mas você pode compensar isso nos talentos. Então aqui nos talentos, ó, você agora, a durabilidade do campo pode aumentar em 75%, assim como o raio do pulso eletromagnético. Antes não era esse valor todo, então eles reduziram na habilidade passiva, mas te deixaram a opção de, entre aspas, manter a mesma situação de antes usando esse talento. E os outros são os mesmos talentos, não mexerem em nada. E também o Miro, que agora fica cego. Isso é muito importante. Então agora ele não é imune a flash, né? Então ele agora basicamente o Miro virou um operador que pode ser utilizado em meio à fumaça. Então ele fica cego como todos os demais, porém ele tem aqui um plus de menos 30% de duração da cegueira. Então ele fica cego, mas recupera mais rápido que os demais operadores. E você pode ver aqui também que ele
provavelmente diminuíram um pouquinho da precisão e da mira dele, né, dentro da fumaça. Também você pode consertar, vamos ver os talentos aqui, você, ó, aqui já mexeram, não tinha esse talento aqui de menos 10% de tempo de recarga de granadas, não tinha esse. Então já é mais um talento novo aqui no quarto. Esse aqui você usa para aumentar, né, a sua precisão e velocidade de mira na fumaça. O de cima, 40% a mais de dano de sangramento, já existia. Todos os demais estão iguais, né? Isso. Todos os demais estão iguais. Então eles mexeram basicamente apenas no quarto talento do Miro. Talvez, e eu também não vou me recordar, esse talento aqui de especialista em explosivo eu também não tinha. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Bom, com relação aos operadores, é isso. Eu creio que nós falamos de todos. Também temos o evento Gumball que está vindo, né? Então esse evento começa amanhã. Então, como que eu saio aqui agora? Pronto, consegui sair daquela tela. Você pode ver que o evento não está disponível ainda, tá? Então não temos a missão de evento, nada. Então é isso. Espero que você tenha gostado das novidades. Eu, particularmente, estou bastante empolgado, já que eu tenho um Boris e um Síndrome que já estão na patente máxima, então eu já posso colocar os talentos para eles. Né? Então, eu já apostava, sempre apostei, se você olhar no meu canal, tem vários vídeos de Síndrome, porque mesmo sem esses talentos eu entendia que ele era um operador muito forte, que tinha muita condição de jogo, enfrentando operadores épicos. Agora, então, eu creio que ele vai ser oficialmente o operador tanque do Tactical Pool, com esse tanto de vida que ele pode ter, né? Então agora, bem legal, para quem gosta de rushar, Síndrome vai ser perfeito, para quem gosta de jogar mais avançado, Klaus também vai ser muito bom, pode jogar ali avançado por conta da velocidade de movimento que ele recebe dentro do perímetro onde tem um inimigo, enfim, muita coisa legal, não olhem para os especiais aqui, não tem nada a ver essas armas especiais, eu só troquei os operadores, eram outros operadores que estavam aí. Então é isso, eu espero que tenham gostado, espero que agora a gente possa trazer coisas novas para o jogo, dar aquela empolgada de novo no jogo, com essas atualizações que aos poucos eles vão trazendo para dentro do jogo, para dentro do meta, novos operadores. Um grande abraço, deixe aqui o seu comentário, não se esqueça de seguir o canal se você ainda não segue, deixe seu like nesse vídeo e me conte o que você quer saber mais desses operadores, que nós vamos fazer um vídeo para analisar e apresentar também um pouco de gameplay com os novos operadores. Um grande abraço do Renes para vocês, fiquem com Deus e bom restinho de semana.